Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Primeiros 7 meses do ano voltaram a apresentar forte retomada nas exportações e indicam o ritmo do ano. Alguns frigoríficos ainda resistem aos reajustes da arroba do boi gordo, tempo nublado na maioria das regiões produtoras do país. Vamos falar sobre o mercado pecuário na conversa com o analista da Scott Consultoria. Brasil é o segundo produtor mundial de carne bovina e de frango, perdendo apenas para os Estados Unidos. Etanol de milho começa a ganhar corpo na produção e o planejamento para a nova safra vem exigindo maior atenção do sojicultor. O Agora Agro já está no ar. Depois de um 2018 marcado por desafios e dificuldades para produtores brasileiros de aves e suínos, os primeiros 7 meses de 2019 voltaram a apresentar forte retomada nas exportações e indicam o ritmo do ano. Os números apresentados pela Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, revelam aumento na produção e apontam fechamento em alta para o setor. A expansão das exportações para a Ásia, em especial a China, é vista com grande entusiasmo. O país é responsável pela importação de 28,2% da carne suína brasileira e de 13% de frango. Os números são extremamente positivos e o comportamento dos mercados interno e externo acenam positivamente para os setores da avicultura e suinocultura. A capacidade de produção animal brasileira coloca o país entre os maiores fornecedores de aves e suínos do mundo. O Brasil é o 4º maior produtor mundial de suínos e tem espaço de ter um grande consumo interno e densidade de volume e adensamento de animais. A oferta fraca de boiadas dificultou a compra mas mesmo com as baixas disponibilidades de matéria-prima, alguns frigoríficos ainda resistem aos reajustes. Enquanto o escoamento da carne não melhorar, esse cenário deve permanecer. No levantamento da última quinta-feira, agora dia 22, foram registrados aumentos em 2 das 32 praças pesquisadas, Goiânia e Espírito Santo. Em São Paulo, as cotações não tiveram alteração e o boi gordo ficou cotado em R$ 154,50 à vista, livre de FUN Rural. E agora vamos ver como anda o tempo e a temperatura para as principais regiões produtoras do Brasil. A região norte, nós vamos ter pancadas de chuvas no sudoeste e norte do Amazonas e também em Rondônia, tempo encoberto a nublado em Roraima e parcialmente nublado no Acre e no Amapá. Demais regiões, o tempo vai ficar parcialmente nublado a claro. Temperatura máxima 38 graus, mínima 17, umidade relativa do ar máxima 95 e a mínima 15. A região nordeste, nós vamos ter tempo nublado no Maranhão, chuvas isoladas no Pernambuco, Alagoas, Bahia e Rio Grande do Norte e também na Paraíba. Demais áreas, parcialmente nublado a claro. Temperatura máxima 38, mínima 12, umidade relativa do ar, a mínima 30 e a máxima 95. Na região centro-oeste, nós vamos ter tempo parcialmente nublado no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E pode ocorrer chuva isolada em Goiás. A máxima 39, a mínima 12. Umidade relativa do ar de 15 a 90%. Já na região sudeste, nós vamos ter chuvisco no leste de Minas Gerais e o restante do estado, tempo parcialmente nublado. Tempo parcialmente nublado também no Rio de Janeiro, Espírito Santo e demais áreas da região. Temperatura máxima 36, a mínima 5, umidade relativa do ar de 20 a 95%. E na região sul, nós vamos ter nevoeiro no Rio Grande do Sul e nas demais áreas da região, tempo parcialmente nublado com névoa úmida ou nevoeiro. A temperatura máxima 31, a mínima 9 e a umidade relativa do ar de 50 a 95%.
E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado pecuário e também vamos falar sobre o mercado do boi gordo através do nosso analista da Scott Consultoria. E você vai ver que o Brasil é o segundo produtor mundial de carne bovina e de frango, perdendo apenas para os Estados Unidos. E o etanol de milho começa a ganhar corpo na produção. Planejamento para a nova safra vem exigindo maior atenção do sojicultor. Nós voltamos já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Nós estamos de volta ao Agora Agro e você vai ficar com Iberville Neto. O Iberville, ele é médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. E ele vai conversar sobre o mercado pecuário. Confira. Olá, meu nome é Iberville Neto, eu sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Hoje eu vou falar um pouco a respeito das expectativas do mercado boi gordo para as próximas semanas, próximos meses. Bom, em geral, nós estamos na entre-safra, nós observamos gradativamente uma redução da oferta de boiadas de pasto e a oferta de gado de confinamento. Ela não tem sido suficiente para segurar as cotações ou deixar o mercado frouxo. Então, o que tem limitado, principalmente as valorizações, é a demanda que não evolui, a demanda doméstica. Então nós temos um cenário de oferta de gado de pasto em redução, oferta limitada, uma oferta de gado de confinamento ainda sem um volume importante, isso deve ocorrer a partir de meados de setembro ou outubro, ainda assim com as ressalvas a respeito da viabilidade do confinamento, isso pode ter um efeito diminuindo esse volume de oferta. Então, do lado da oferta, expectativa de cenário de pouca disponibilidade de boiadas ainda no curto prazo. Do lado da demanda, nós temos a sazonalidade com o começo de setembro provavelmente ajudando, mas um cenário de demanda doméstica aquém do que nós gostaríamos. No mercado internacional, as exportações têm trabalhado em bom ritmo e é um ponto que tem ajudado. Então, em resumo, o que nós esperamos? Nós esperamos um mercado firme para as próximas semanas, e, paralelamente, a uma melhoria aí de consumo que tipicamente ocorre na segunda metade do ano. Então é possível e é o que nós esperamos, é que o mercado se trabalhe firme com possibilidade de valorizações no curto prazo e nas próximas semanas. Por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, o Brasil é o segundo produtor mundial de carne bovina e também de frango, perdendo apenas para os Estados Unidos. E para a carne suína, o Brasil ocupa a quarta posição, perdendo apenas para a China, União Europeia e Estados Unidos. A elevada produção brasileira permite que o Brasil seja um dos maiores exportadores de carnes do planeta. Em 2018, o Brasil foi o maior exportador mundial de carne bovina e de frango. Para a carne suína, o Brasil ficou em quarto lugar. O dólar em alta no ano passado contribuiu com este quadro. Agora, para este ano, 2019, o ritmo de exportações continuou forte. No primeiro semestre, o Brasil embarcou um volume 27,5% superior de carne bovina em relação ao mesmo período do ano passado. Para a carne suína e também de frango, as altas foram de 27,3% para a carne suína e 11% para a carne de frango. Esta semana, eu conversei com o Dr. Flávio Dutra. O Dr. Flávio Dutra, ele é pesquisador do APTA, que é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. E essa agência, o APTA, fica em São Paulo. E ele vai comentar sobre a importância de se fazer um bom manejo com o bezerro. Confira. Dr. Flávio Dutra, como é que está a situação da pecuária hoje diante desses avanços tecnológicos, desse encurtamento da idade do abate, da precocidade de novas raças, vamos dizer assim, um novo tipo de manejo para a produção de carne? Como é que está a situação da pecuária hoje? Como é que o senhor enxerga? Bem, Toninho, primeiro é um prazer estar aqui conversando com você. Eu acho que o pecuarista que está nos assistindo tem que perceber que as mudanças tecnológicas foram muito grandes, né?
Nós dois aqui já estamos ficando meio ultrapassados, né? Mas logicamente que não, porque a gente está correndo atrás de informação. Isso é importante para o pecuarista também. Pensando, por exemplo, idade de abate. Por exemplo, hoje o principal importador de carne no Brasil é a China. E China quer boi abaixo de 30 meses. Então, se você é um pecuarista que produz boi de 4 anos e vai querer vender para o frigorífico vai falar assim, eu não quero seu boi. Então, se você faz um boi de 4 anos, você imagina a distância que você está para bater um boi de 2 anos e meio. Você está muito longe. Então, se você está muito longe da tecnologia, começa a se aproximar para ela, porque o mercado está exigindo isso, né? E quem vai determinar o que quer comprar, obviamente, é o mercado. E o frigorífico está atrás de boi que atende esses diversos mercados, quer seja mercado externo e mercado interno. Então, isso é o primeiro passo que o pecuarista precisa de ter. E para isso você precisa de informação, né? Então ele tem que gerar informação. E na fazenda hoje, na fazenda de pecuária de corte, é difícil você chegar numa fazenda, às vezes o pecuarista tem um monte de dados. Mas aquele dado gerar uma informação e essa informação ela ser utilizada para uma tomada de decisão é muito difícil. A distância é muito longa. A distância é muito longa. E pode ser que a hora que você assusta para tomar uma decisão, usando o linguajar do pecuarista, a vaca já foi para o brejo. Né? Então, assim, hoje a margem da atividade não é só das fazendas, não. Né? Se você for conversar com o dono do supermercado, o dono da lojinha da esquina, ou seja, está todo mundo numa dificuldade muito grande em termos de margem. E a forma que a gente tem de poder tentar melhorar essa margem é produzir mais na mesma área de terra que eu tenho. E no mesmo tempo, menor tempo. E no menor tempo. Porque tempo é dinheiro. Né? Quanto custa um arrendamento por mês numa cabeça? Você imagina, eu vou deixar meu boi mais 2 meses aqui na fazenda. Quanto que ele custa para ficar lá? Eu vou esperar a arroba subir R$1. A arroba sobe R$1 num boi de 20 arrobas, você teve uma receita bruta de R$20. Se você ficar com ele 2 meses lá na fazenda, um arrendamento de pasto, teoricamente já comeu R$50 do seu boi. Olha que negociação que você fez. Na sua experiência, que eu sei que tem muita, e o senhor convive com muita gente, dá palestra, conhece o Brasil inteiro e outros países, a nossa pecuária, ela é lucrativa? Eu acho que hoje nós temos uma parte dos pecuaristas ganhando dinheiro, tá? E até ganhando mais dinheiro do que a agricultura. O problema é que é uma pequena parte. E o que é a característica desse pecuarista? É um pecuarista que tem foco em gestão de dados, gestão da informação. É empresário, para ele tomar a decisão. E uma grande massa dos pecuaristas não se preocupa com isso. Por quê? Porque ele tem a cultura, mas lá atrás eu tinha muita margem, eu comprava fazenda. Então, assim, muitas vezes o pecuarista fica colocando a culpa na arroba do boi, para atender a sua frustração de não estar ganhando dinheiro. A arroba do boi quem vai definir é mercado. Né? Então você tem que atender o mercado. Se o seu boi atende mercado, pode ser que o frigorífico vai começar a separar, e já está separando, pagando mais para os boi que atende aquele mercado. Então nós temos uma gama muito grande de pecuaristas que estão fora dessas fazendas lucrativas. Do mesmo jeito que é difícil para o produtor, às vezes, produzir, pegar um garrote e levá-lo a 600 quilos, por exemplo, também é muito difícil para o frigorífico pegar um boi e sair repartindo esse boi, rachar esse boi e sair vendendo. Não é fácil. Quer dizer, tem que ser muito profissional para fazer isso. Hoje a gente vê assim, por exemplo, países como a Europa, entendeu? Cota Hilton, por exemplo, ele não leva o boi inteiro, ele leva só 4 cortes. 4 cortes que representam em média aí 10, 12% do boi. E o que ele vai fazer com os outros 90% do boi? Vai vender para quem? Por exemplo, se for um boi de 3 anos de idade, já não vende para a China. 3 anos. Agora você imagina, se não vender para a China, vou vender, por exemplo, para o Chile. O Chile exige pH. Que é outra questão, né, que é complexa. Por exemplo, se o boi está estressado, ele dá pH alto. Ou seja, não está habilitado para poder vender para a China. Ou seja, hoje o pecuarista tem que começar a sair de dentro da caixinha e começar a olhar o que eu tenho com isso. Não, você tem tudo a ver no seu negócio. Porque o boi sai da sua fazenda. O boi sai da sua fazenda, é isso aí. Bom, a pecuária tem saída se quiser. Certamente, né? Nós estamos aqui num evento de tecnologia com mais de 800, 900 pessoas que estão aqui correndo atrás de informação. Quem quiser sair e correr atrás,
de ganhar mais dinheiro, tem que correr atrás, ou seja, tem que largar menos hora de curral e mais hora de estudo. Interagir com as outras pessoas que estão fazendo o dever de casa. Não é vergonha nenhuma copiar, mas copiar o certo. E não precisa inventar muito não, né? Já tem muita coisa pronta, né? O que precisa saber é o seguinte, uma recomendação para a gente poder pensar. Quanto é que os seus animais ganham de peso na época das águas na sua fazenda? Responde. Se o seu animal ganhar 700 gramas na época das águas menos com sal mineral, você é um pecuarista que está ficando fora do jogo. Porque se ele ganha 700 gramas na época das águas, que é a melhor época do ano, a arroba mais barata, você imagina o que ele vai ganhar no outono e que mais ainda que ele vai ganhar no inverno. Não vai ganhar nada, ou seja, não fecha essa conta. Mas se você é um pecuarista que faz investimento em pasto no principal ativo da sua fazenda e já consegue taxas de ganho de 800 gramas ou acima, você está no caminho certo. Então é o seguinte, usa o seu período de águas para saber onde você está. E depois do intervalo, você vai ver que os preços do milho recuaram devido a maior disponibilidade interna. Etanol de milho começa a ganhar corpo na produção. Planejamento para a nova safra vem exigindo maior atenção do sojicultor. É um minutinho só, nós voltamos já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Os preços do milho recuaram devido à maior disponibilidade interna, com a colheita já basicamente na reta final aqui no Brasil. A queda no ritmo das exportações brasileiras também pressionou para baixo a cotação do milho. Se você quiser mais detalhes, é só entrar na página do Ministério da Agricultura. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na região de Campinas, no estado de São Paulo, que é quem baliza o preço do milho, a saca de 60 quilos está cotada em R$ 37,00 sem o frete. É óbvio que em outros estados o preço está um pouco mais baixo. Houve queda de 1,5% na comparação mensal e em relação a agosto do ano passado. O cereal está custando 7,5% menos neste ano. A partir do dia 1º agora, saiu o primeiro levantamento da safra 2019-2020, que foi divulgado em maio deste ano. E a Conab passou a incluir na divulgação as estatísticas totais de etanol, o que engloba também os dados sobre o etanol à base de milho. Isso porque o cereal vem assumindo um papel de relevância crescente na produção do combustível. A região que mais se destaca na utilização do cereal como combustível é a região centro-oeste, com 94% da oferta nacional neste ano, ou seja, 1,270 bilhão de litros, um crescimento de 62% em relação à safra passada. Com a proximidade da semeadura, o planejamento para a nova safra vem exigindo maior atenção do sojicultor. Sendo assim, o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou o novo custo de produção da soja lá no estado do Mato Grosso, para a safra 2019-2020, referente ao mês de julho. Com os novos dados, o custo variável passa a ser de R$ 3.146 por hectare, enquanto o custo operacional ficou em R$ 3.492. Ambos apresentaram uma leve queda de 0,15% ante o mês anterior. De modo geral, a desvalorização de 2% do dólar nesse período justificou a sutil queda nos preços dos fertilizantes e defensivos agrícolas. Somada a isso, a perda de força nas cotações da oleaginosa durante o mês de julho reduziu os custos estimados de arrendamento. Com os custos em patamares ainda elevados,
a comercialização de insumos apresentou leve avanço mensal e atingiu quase 90% do total esperado, valor um pouco menor que o da safra anterior. O indicador IMEA do Mato Grosso, ele fechou a última semana cotado em média R$ 68,93 a saca. De 60 quilos, um avanço de 2%. A demanda aquecida e o dólar em alta sustentaram a elevação dos preços. O preço paridade exportação do contrato para março de 2020 encerrou com elevação de 1,6%, com média de R$ 67,31 a saca. Este cenário foi consequência da alta das cotações atrelada à valorização do dólar. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase. A competição, ela é só civilizadora enquanto estímulo, como pretexto de abater a concorrência, e é uma contribuição para a barbárie. Um grande abraço a você, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.